Quero dar as boas-vindas aí ao Gustavo e à Tanagra e passar a palavra para vocês aí, que o time está ansioso por conhecimento. Bom dia e sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Imagino que, não sei se todos conhecem a Tanagra, mas eu vou me apresentar, acho que é a primeira vez que eu estou nessa agenda, né? Eu sou o Gustavo, eu sou o head aqui de canais e parcerias, responsável pela expansão, né, dos canais aí de parceria da 2W e também pela estruturação do negócio, além de ter o time de suporte aqui comigo, que é quem cuida de todas as tratativas de casos pontuais, enfim. A gente está aqui hoje para tentar, de alguma forma, trazer um pouco do conhecimento que a gente adquire aqui ao longo das negociações pelo Brasil todo, né? Temos, acho que vocês já sabem, a gente tem time próprio em todo o Brasil, né? Então, a gente tem a possibilidade de falar com o cliente de todos os perfis, de todos os segmentos de negócio. Então, tentar, de alguma forma, pegar essa experiência e trazer para vocês, tá? Não sei se a Tanagra quer fazer algum comentário. Só me apresentar, porque como tem gente de São Paulo do Sul, eu realmente não vou conhecer todo mundo, mas eu sou a Tanagra, eu sou par da Jéssica, da Tassi e da Renata, Brasil afora, eu cuido do Norte e Nordeste, e estou à disposição aqui para o que vocês precisarem, tá bom? A Fernanda nos convidou hoje, pedindo para a gente trazer um pouquinho aí, fazer um overview das dificuldades, oportunidades que a gente tem para conseguir faturas, né, nos clientes, e depois para a gente viabilizar essa reunião. O Gustavo é o meu gerente e eu convidei para que ele trouxesse um pouquinho aí da bagagem e da experiência que ele tem, visto que ele cuida aí do canal como um todo, Brasil afora. Então, o Gustavo vai compartilhar aí nessa manhã. E aqui é uma troca, queria que vocês ficassem muito à vontade para tirar dúvidas, para falar das vivências do dia a dia de vocês, para que a gente possa aproveitar e otimizar muito bem esse tempo e sair aqui com conhecimento de todos os lados, né? Quando a gente escuta vocês, a gente aprende um bocado e traz experiências aí para que a gente transcorra aí na caminhada. Então, só nos colocar aqui à disposição e que esse dia aí seja bem, essa uma horinha, na verdade, seja bem proveitosa. Gustavo, Fernanda, a palavra está com vocês. Excelente. Eu vou aqui, vou tentar seguir uma linha lógica aqui na história, tá? Até conversei com a Tanagra ontem sobre, o que a gente pode mostrar de material de apoio, mas eu acho que a conversa, né, aquele pós-treino com bola, né, onde a gente está acertando, onde a gente está errando, eu acho que é super positivo para a gente poder construir uma percepção, tá? Mas eu queria começar contando um pouco de quem é o cliente que tem perfil hoje para consumo no Mercado Livre, né? Quando a gente fala de energia no Mercado Livre, a gente pensa em empresas que são grandíssimos consumidores de energia e quando, na verdade, nem sempre é assim, né? Então, a gente tem alguns segmentos que não estão tão não é tão comum a todos, mas que podem estar, né? Vou dar alguns exemplos. Padaria. Tem um monte de padaria em alta tensão, postos de gasolina com, principalmente aqueles que têm gás encanado, né? Tem um gás para poder alimentar os carros. Escolas, né? Eu sempre brinco, a escola do meu filho está em alta tensão, tem uma subestação gigante lá dentro, porque é uma escola, tem elevador, porque é um prédio, né? Aqui em São Paulo tudo é prédio, mas é iluminação, bebedouro refrigerado, cantina, não sei o que, então eles têm também esse perfil, tá? E aí tem aqueles que a gente já sabe, as indústrias, sei lá, de repente uma empresa de têmpera de vidro, que também é super comum, uma cerâmica, que a gente já tem vários clientes, então são esses os perfis, tá? Eu acho que é legal a gente ter primeiro esse entendimento de que, se é um cliente que, né, às vezes a gente olha e acha que não está em alta tensão, pode ser que ele esteja, né? Então é bom estar sempre com isso na cabeça, tá? Então, dei alguns exemplos aqui de padaria, postos, escolas, até condomínio residencial tem muito, tá? Na capital aqui, por exemplo, tem mais de 250 hoje que estão em alta tensão e não estão no Mercado Livre. Então, dando alguns exemplos. Acho que esse é o primeiro passo. É saber que existe uma gama muito grande de clientes aí com potencial que muitas vezes a gente não olha ele com esses olhos, né? E a identificação eu acho que já foi passada para vocês, às vezes, né, tem lá um transformador bem evidente, uma subestação bem evidente, e muitas vezes tem o cabo saindo direto do poste, chegando numa lateral, né, que a gente chama, que ele desce aqueles 3 cabos da linha de alta tensão, desce e se esconde ali dentro de um tubo. É quase certeza que aquilo ali está em alta tensão. Ele está vindo direto, indo para dentro do estabelecimento e está escondido lá o transformador ou a subestação, tá? Então, acho que isso é a identificação básica. Daí, na conta também, se ele tem demanda contratada, ele é um alta tensão, então é importante, a gente fala sempre, o cliente que tem lá a letrinha A,
mas tem algumas contas que não vêm, também tem um tutorial de contas aqui, eu acho que se não tiverem a gente pode mandar, e enfim, acho que tem essa primeira identificação. E aí, assim, pô, cheguei numa empresa, né, eu dei o exemplo da padaria, que é um exemplo que todo mundo provavelmente conhece, né, tem a padaria não tão grande e a padaria grande. E como que eu chego no decisor? Ah, se você chegar lá e quiser falar, pô, eu tenho aqui uma proposta de energia, né, a gente tem por costume evitar querer gastar dinheiro a mais com coisa que a gente já gasta, né? E se a gente chega num cliente com uma proposta de energia, muitas vezes ele não entende exatamente aquilo que pode ser, né? A gente tem alguns ganchos, eu acho que sempre que vocês tiverem uma empresa mapeada, vale dar uma pesquisada, a gente faz muito disso, tá? Então, entro no site, vou dar um exemplo aqui de até um supermercado que eu atendia na outra empresa. A gente teve uma reunião com o supermercado, era uma rede de supermercado do Sul, tá? Tinham 5 lojas, mas se eu não me engano eram 5 lojas, e tudo nasceu numa vendinha de esquina do avô. Pô, entrei no site, vi o histórico, vi que já estava na terceira geração. A gente lá sempre tem umas fotos do estabelecimento todo moderno. Você fala, pô, estão investindo em modernidade, tal, tal, tal. Então você chega com um discurso muito de, pô, eu tenho uma solução de energia que te dá liberdade de escolha, te traz economia, tá? E a gente sempre fala, a gente tem um posicionamento de preço mais premium, mas mesmo assim, ainda assim, traz energia, traz redução no custo e coloca ele dentro de um cenário muito mais competitivo, né? Dando exemplo de novo, vou voltar para a padaria. Pô, uma padaria, né? Onde sustentabilidade ajuda uma padaria? Tem muita padaria que fornece café da manhã para hotelaria, né? Pãozinho, não sei o quê. Tem uma rede de hotéis aqui em São Paulo que não compra mais, na verdade ela é nacional, tá? Ela não compra mais de quem não tem políticas sustentáveis, né? E a gente, a 2W a geradora barra comercializadora que mais investe, né, em trazer sustentabilidade para o seu negócio, né? Então, eu chego para um cliente, a primeira coisa que eu preciso fazer é mapear ele, identificar qual o setor, qual a história dele, quais são as dores, né? E as dores você só vai entender depois que entender o setor. Então, o supermercado, ele tem câmara fria, ele tem vitrine, aquelas vitrines refrigeradas, aquelas gôndolas refrigeradas, ele tem a iluminação o dia inteiro, porque ele precisa, né? Normalmente é todo fechado, não tem janela. Ar-condicionado, né? A gente falou um pouco antes do início da reunião aqui sobre o calor que está fazendo, né? Com exceção do sul, que chove, está chovendo bastante ali, está um pouco mais frio, mas tem calor para o Brasil inteiro. O consumo de energia bateu recorde aí há 15 dias atrás, 2 dias seguidos, né? Então, por quê? Está muito quente, está todo mundo, botando uma geladeira para fazer mais força, botando um ar-condicionado para funcionar, isso tem gerado um consumo maior, consequentemente um custo maior de operar, principalmente para, né, essas empresas que eu dei o exemplo que tanto a padaria quanto o supermercado, elas estão gastando mais. Então, tentar entender quem é o cliente, a história dele, saber que, pô, ele está investindo nisso ou não, né? Tentar pegar esses factoides que eu chamo de mercado, do tipo, a tarifa no norte vai aumentar 16%, a tarifa no sul vai aumentar 5%, o consumo de energia bateu recordes e quem não se preparar vai acabar gastando mais. Tentar trazer isso para o discurso de conexão é importante, né? De novo, você não oferece e a pessoa compra, né? Ela precisa se identificar com aquela aquisição, né? O mercado de energia, ele tem uma característica até diferente de telecom lá no passado, que assim, primeiro, as pessoas não sabem que ela tem opção, é muito menos divulgado. Segundo, a vida inteira ela teve isso, ela de alguma forma, gostando ou não na distribuidora, ela vê algum nível de segurança, porque ela tem um fornecimento de energia ali na maior parte do tempo funcional, e isso gera barreiras, né? Eu sei que no Rio Grande do Sul o pessoal adora lá a distribuidora. Dei uma volta na Serra Gaúcha lá com o nosso time de vendas, todo mundo gosta da distribuidora. Aí em Minas tem a CEMIG, metade gosta, metade odeia. Aí tem a Coelba na Bahia, tem também né, o pessoal parece que está gostando bastante. Aí tem no Rio o pessoal já gosta menos. Então, tem essa história também né, de ter essa barreira, porque, pô, sempre foi assim, não vejo problema em continuar assim. Então, trazer essas vantagens, pensar no cliente, criar essa conexão é sempre muito importante, tá? Então, acho que são dicas iniciais para a gente começar uma discussão aqui, né? Eu sei que a Fernanda comentou pô, vamos mais, né, vamos botar as dúvidas lá, mas eu acho que essa conversa, como a gente está falando de treino com bola, se alguém tiver algum caso e quiser discutir, eu tenho vários aqui, tá? Eu tenho, caso de tudo que é perfil de cliente, tudo que é case de sucesso de fechamento, mas uma coisa que a gente sabe que sempre é fator determinante para sucesso é criar essa conexão. A conexão, mesmo que num nível mais raso, ela gera confiança. Se a pessoa perceber que você
se preocupou em entender o negócio dela minimamente, falou de alguma forma do negócio dela, com certeza ela vai ficar, né, ela vai baixar um pouco a guarda e a conversa vai fluir, né? De novo, supermercado do Sul lá que tinha 3 gerações. A gente foi entender a história deles. A gente comentou em reunião, falou, pô, legal, né, meu? E isso tudo aqui nasceu de né, de uma lojinha de esquina pequenininha, cara, muito legal ver, pô, um orgulho desse tipo de empresário no país, enfim, a conversa foi fluindo e foi muito boa. Isso gerou conexão, saiu o negócio, tá? Era outra empresa, era a Telecom que eu trabalhava, então era um outro produto que as pessoas conhecem, mas aqui a gente ainda precisa ter essa clareza para poder trazer a confiança também do setor, né? E não tem segredo, tá, gente? É igual trocar a pilha de um controle remoto. Eu tô tirando uma fonte de energia, eu tô colocando outra. O controle remoto continua o mesmo, ele vai operar do mesmo jeito. Então, basicamente, o negócio é esse, né? Ah, mas eu já recebi uma proposta da concorrência. Né, eu gostei daquela, essa aqui, pô, a Enel me mandou, todo mundo conhece a Enel, né? Legal. Só que, pô, a 2W é a empresa que mais cresceu nesse setor no último ano. A gente teve uma discussão ontem aqui muito legal, vendo as grandes empresas, quantos clientes elas trouxeram para o Mercado Livre. Você pega 3 grandes, soma, ainda não dá o que a gente trouxe. Então, é muito importante trazer essa clareza. É uma empresa que tem geração, tá? Isso também é uma conexão importante, né? Porque quando fala de energia, você fala do funcionamento do cliente, e ninguém quer parar de funcionar, principalmente empresa, e mostrar que a gente tem geração, falar que, pô, tem uma geração muito robusta hoje, né, já instalada e outra em expansão, também é um fator aí relevante para a gente ter destaque nesse mercado. Tá? Legal. Tem algumas coisas que eu acho que são interessantes, tá? Até falei disso com a Tanagra também ontem. Se a gente buscar notícias do setor no Google, tá? Coisas simples, a gente vai encontrar primeiro a mídia começando a falar de uma forma mais intensa sobre o Mercado Livre, porque o governo também está falando muito de fontes renováveis, de mudança nas diretrizes do setor, principalmente energia, ainda mais com essas crises de El Niño, pô, chove muito no sul, ficou muito seco no norte, teve um consumo maior por conta dessa onda de calor, então o governo também tem falado bastante e isso está sendo noticiado. Se você procurar notícias da 2W, tem muita coisa, tá? Tem muito destaque. Então a gente tem também aí um volume grande de informações sobre a 2W de mídia espontânea, tá, gente? De notícia que, sei lá, alguma federação, alguma associação, algum meio de comunicação também relacionado à energia colocou, porque realmente a empresa é uma empresa de destaque, né? E aí, esses dados, né, eu vou responder agora, eu vou responder a pergunta sobre os dados de mercado, todos esses são públicos, né, da quantidade de migrações, se vocês forem é que não é tão simples de encontrar dentro do site, mas no site da CCE tem, né, que é a Câmara de Comércio né, dessas transações de energia. Então, lá ele é o órgão que intermedia a relação comercializadora com o cliente, né, então, e distribuidora também. Então, lá tem essas informações de migração, e ela tem o histórico mês a mês. Então, você vê a quantidade de player que está entrando, né, tem muito concorrente entrando no mercado do nada. É importante falar disso também, porque toda essa robustez de geração, né, pô, tem mais de 2 bilhões de reais de investimento em geração. É uma empresa super consolidada, tamanho há mais de 16 anos no mercado. Tem figuras importantes aqui que dão, né, que nos emprestam aí sua credibilidade, como o Ricardo Amorim. Né, o Ricardo Amorim não postaria as fichas dele no negócio se não fosse um negócio interessante, né? Então tem toda essa robustez e a gente vê né, muita empresa competente e muito paraquedista entrando nesse mercado, né? E eu sempre faço uma analogia, até né, tem gente que vende energia muito barata, é igual comprar um carro, né? Tem gente que vende o carro sem nenhum acessório, a gente vende o carro completo. Então, tudo que o fornecimento tudo que a energia no Mercado Livre pode trazer de benefício para o cliente, não só na economia e na energia, mas também na sustentabilidade, tudo que a gente consegue incorporar nessa cadeia a gente tem. Então, a 2W vende um carro completo, confortável, confiável e que vai te trazer ali uma experiência positiva. Tem concorrentes que vendem o carro sem acessório e tem concorrente que vende o carro desmontado, tá? E aí, assim, o carro desmontado, você precisa entender desse negócio para poder comprar. E esse é o mais barato. Tá? Então, tem tarifas aí de R$ 150 no mercado. Tem. Né? O que vai acontecer? Você vai ter que aprender a lidar com isso. Você vai ter que fazer gestão, ou vai ter que contratar alguém para fazer, que também vai ter um custo adicional. O carro que não tem acessório, vai chegar uma hora que você vai precisar ali de um iRack, né, de um selo para rastrear essa energia, porque você vai ter um fornecedor, vai ter um comprador grande na tua cadeia. Vou dar exemplo de novo, do hotel. A gente falou com um cliente que é uma fábrica de colchão, e ele falou, cara, ele que falou pra gente desse hotel, tá? Eles estão me exigindo iRack e eles querem que eu tenha uma planta descarbonizada.
né? Então, pô, eu preciso muito da ajuda de vocês, porque senão eu não vendo mais para eles. E ele vende colchão, tá? E aí o hotel é uma rede internacional, então não vai comprar mais dele enquanto ele não resolver esse negócio. Na Serra Gaúcha também, fui numa fábrica de plástico que vende blister para Tramontina e uma embalagem para Shandong. A Shandong estava exigindo dele, primeiro, que o plástico fosse um plástico de reciclado e que toda a cadeia de produção dele, a energia tivesse comprovação de energia sustentável, né, que é a energia que a gente tem aqui. Então, são coisas que faz a diferença para o cliente, né? Então, assim, voltando para os números estão na CCE, mas se você buscar notícias, vocês vão ver ali que tem bastante coisa da 2W colocando ela numa posição ali de destaque no mercado. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Gustavo, se você pudesse dar uma dica para nós, principalmente aqui na Reduz, nós estamos trazendo bastante pessoas que nunca tiveram um contato com o ramo nem de telecomunicação, que é muito semelhante ao nosso, e nem com essa transição energética, mas querem aproveitar essa oportunidade do momento, da transição, né, querem representar a Reduz juntamente com a 2W, e se você pudesse dar uma dica, pensando nessa figura, nessa pessoa, para você sair de um estágio de inércia para um estado de ação, né? Quais seriam os 2, 3 primeiros passos que você, com a tua experiência aí, você colocaria como dica para você participar desse mercado nesse momento? Olha, assim, acho que tem a parte mais simples, né? Que é a parte do ciclo de relacionamento que vocês têm hoje, né? Que eu acho que é o primeiro nível, são as pessoas que você conhece, são as pessoas que muitas vezes trabalham em uma empresa que está em alta tensão, ou conhecem alguém, né? Então, pô, vou dar um exemplo, eu tenho um amigo aqui que estava comentando de energia, e eu, pô, adoro o exemplo do supermercado, né? Porque todo mundo olha para o supermercado, tá no dia a dia de todo mundo. Ele falou, porra, cara, eu tenho um cara aqui, né, meu amigo, tem 3 supermercados em Guarulhos. Falei, porra, fala com ele. Realmente, ele estava com as 3 lojas em alta tensão, ele tinha acabado de migrar, mas você vê que é muito rápido. Em 3 minutos, ele trocou o WhatsApp com o cara e eu já sabia, já tinha criado uma conexão ali. Então, explorar esse ciclo de relacionamento, ou profissional ou pessoal, é muito importante, né? Então, vou dar outro exemplo. Um prédio de um amigo meu aqui em São Paulo, também no Morumbi, que eu falei, cara, onde vocês estão de energia lá, né? Aí ele me falou, não sei e tal. Eu falei, pô, a gente, de repente, né, se vocês tiverem alta tensão, posso conseguir montar uma proposta para vocês, que vai ser legal, vai dar redução tal. A gente tem aqui um carregador elétrico que a gente pode fornecer para os condôminos usarem, não tem nenhum custo para o condomínio, pelo contrário, ele pode tarifar esse consumo e cair direto na conta do condomínio, então ele vai ganhar dinheiro com isso, tal, tal, tal. Pô, ele colocou a gente lá dentro, entendeu? Tem um clube que eu vou aqui, mesma coisa. Então, assim, a primeira dica que eu acho que é importante é vamos dar uma volta, vamos, né, não é para a amizade precisa ser legítima, mas vamos olhar para os nossos amigos e nosso ciclo de relacionamento de uma forma mais comercial, né, tentando ver como que eles podem te conectar com alguma coisa, né? Tem uma teoria que diz que você está a 3 conexões de qualquer pessoa do mundo. Não sei se é verdade, né, mas às vezes ajuda. Então, eu tenho vários exemplos aqui, tá? Muitos exemplos. Então, são exemplos aqui do meu cotidiano pessoal que eu acho que é legal. Acho que seria uma primeira dica, tá? Acho que a segunda dica foi aquilo que eu falei um pouco no começo, começar a olhar os negócios, né, as coisas que estão na sua trajetória de forma diferente. Quando eu trabalhava com telecom, eu andava na rua olhando para o poste, para saber quem que era o concorrente, se a fibra ótica que a gente tinha estava ocupada ou não, porque dá para saber olhando pelo poste. Hoje eu passo olhando, olho o poste também, mas eu passo olhando para ver se está descendo cabo de alta tensão. Então já tenho 5, 6 aqui no meio do caminho mapeado, né, na minha rota para o trabalho. Tem um post, é até engraçado que eu montei um slide aqui, ele é muito isso, tá? Ele tem uma foto de vários estabelecimentos, e é o posto de gasolina que eu passo na frente todo dia, abasteço o carro direto lá, é a escola do meu filho, que eu adoro esse exemplo, é um supermercado que eu já negociei no passado, mas eu fiz questão de colocar ele para uma rede desconhecida do interior, que mais? É a padaria do meu bairro também, não sei se tem alguém de São Paulo aqui, mas a padaria CC, ela está em alta tensão, né? Então, são coisas do dia a dia que às vezes a gente não tem a clareza de que é um negócio que pode estar, mas está, né? E às vezes numa conversa de balcão, você chega no gerente. Da padaria eu cheguei no gerente. Falei, pô, e aí, cara, viu o poste aqui e tal, não sei o quê. Aí tava tomando um café no balcão, aí vocês vão dar risada, o chapeiro chamou o cara lá, fala com ele ali. Trouxe ele, bati um papo com ele ali, enfim, e passei a oportunidade aqui pro nosso time conversar. Então, isso faz diferença, né? Eu acho que eu acho que essas são as duas mais simples, tá? Aquela que a gente olha, vive o mercado, tudo que a gente respira, a gente traz ali de uma percepção diferente. E aí uma terceira dica eu acho que dá uma estudada no mercado,
tá? Para trazer esse pitch de, eu falei das notícias, na verdade é tudo que eu falei aqui já, mas tirando a parte dos amigos, tá? Mas olhar muito o mercado, né? E muito não é demais, gente, é em 5 minutos pesquisando sustentabilidade, energia sustentável, mercado livre de energia, vocês vão ver o tamanho do repertório que tem de informações para poder ajudar vocês a argumentarem, né? E de novo, você chega numa empresa pequena, muitas vezes o cara não está preocupado com a sustentabilidade. Mas trazer para ele algumas informações de que as coisas estão mudando e é bom você se preocupar, também ajudam ele. E, cara, ó, tô te dando uma oportunidade de já estar pronto quando isso chegar, sem você precisar ficar acionando várias empresas, porque o que a 2W faz é trazer para o negócio dela várias necessidades do cliente numa única relação, a relação da energia. Então, pô, ele compra energia, ele consome energia, ele economiza, e eu trago para ele um selo de rastreabilidade dessa energia ali que comprova que ela é sustentável. Eu trago para ele a possibilidade dele fazer um mapeamento de carbono e compensação, eu trago para ele até variáveis financeiras, eu consigo de alguma forma adiantar dinheiro do fluxo de economia dele para ele poder investir no negócio dele, muitas vezes até, eu tenho um 13º salário para pagar, né, que agora a gente perdeu o timing porque isso tem um prazo diferente. Pô, eu consigo ajudar ele e dar uma economizada ou botar algum dinheiro para ele bancar isso, né. Teve empresa aqui que estava querendo solar, já tinha uma parcela do consumo em solar, e esses são potenciais clientes também, tá? E ele falou, cara, eu tô crescendo minha empresa, se eu comprar agora um solar, eu vou pegar todo o dinheiro que eu tenho e vou botar nesse negócio, e eu preciso comprar equipamento. Eu falei, beleza, cara, a gente vai resolver seu problema. Você vai comprar conosco, fechou um contrato de 5 anos, comprou energia com a gente, gerou uma economia, pegou o dinheiro que ele tinha, investiu na produção, e ganhou 2 vezes, né? E aí, pô, o dinheiro assim, para ele foi o melhor cenário. Metade do consumo no solar, que na verdade era o consumo total quando ele comprou o solar, mas a empresa cresceu, e a outra parte no Mercado Livre. E é uma empresa que exporta muito. Então a gente ainda trouxe o benefício ali da sustentabilidade, tal, tal, tal. Todo mundo que exporta tem essa necessidade, tá? Que é principalmente para a Europa. Fala, Tanagra. Eu vou complementar aqui, Ed. Muitas vezes a gente não tem esse network aí todo, né? E muitas vezes a gente está fazendo porta a porta, tá indo na padaria, na escola, esse tipo de coisa. Então, eu vou te falar um pouquinho de como eu faço, tá? Que é Boa. bater lá na porta, e amigo, e aí eu já começo a falar, tá um calor danado, né? Não sei o quê. Então, eu já quebro um gelo. Eu sempre procuro ir identificado de crachá, com um folderzinho na mão, para tentar dar uma facilitada. Eu digo, rapaz, eu vim aqui outro dia, eu nunca passei nessa empresa, mas eu digo, eu vim aqui outro dia, falei com um rapaz aqui da administração, mas eu não estou lembrado o nome dele. E isso eu estou na portaria ainda, eu não entrei na empresa, que é a minha primeira porta de entrada. Aí o cara, seu Carlos? Aí eu, sim, seu Carlos. Ele está por aí, amigo, hoje. Eu nunca falei com o seu Carlos. E aí quando o seu Carlos, seu Carlos, tudo bem, não sei o que, papapá, linha com o senhor para voltar aqui nessa empresa. O cliente fica me olhando assim com a cara de, eu nunca vi essa menina, mas eu tento dar aquela, porque eu quero entrar, eu quero a fatura inicialmente. Né? Na porta eu não vou falar com o cara do que é Mercado Livre de Energia, do que é, porque ele pode achar tão confuso aquilo que ele não vai querer abrir portas. Então eu dou uma maquiada mentira, dizendo, querendo que ele me forneça o nome de alguém da empresa. Então eu uso esse artifício, e aqui eu não estou lembrado o nome do rapaz, para que ele abra a porta inicialmente. E aí uma vez que eu consigo falar com o cara, rapaz, eu trabalho no Mercado Livre de Energia, estou passando aqui fazendo uma rota na Redondeza, queria ver se você conseguia disponibilizar a tua fatura de energia para a gente fazer um estudo e voltar aqui para te apresentar qual é o desconto que eu consigo te dar. Nesse primeiro momento, como o cara não é decisor, eu não vou falar de sustentabilidade, eu não vou falar de nada. Se o cara tiver conhecimento e começar a me perguntar, mas o que é esse Mercado Livre de Energia? Aí eu vou soltando, eu vou gastando saliva falando com o cara. Se ele simplesmente, opa, vou tentar conseguir, vou pedir autorização financeira ao meu gerente, não sei o quê. Se você quiser que eu fale com o teu gerente direto, eu estou aqui disponível. O tempo que você precisar, eu estou por aqui. Então, eu vou nessa didática muito informal, nesse primeiro momento, para tentar pegar a conta. E uma vez que eu pego a conta, eu já digo, deixa eu te falar, eu posso te ligar daqui a uma semana para que o executivo de negócio volte aqui na tua empresa para te apresentar o desconto que a gente tem para te propor e uma gama de produtos adicionais. Então, eu já deixo vinculado com o cara que eu vou ligar para ele daqui a uma semana para poder agendar a ida do executivo. Eu acho que o combinado não sai caro. Pois não? Olha, você acabou respondendo 2 perguntas que eu ia fazer, né? Mas eu vou fazer. Eu acho que vale a pena aproveitar essa tua pegada aí de campo, né? Primeiro, precisa ter medo de abordar o cliente? E segundo, o senso de urgência nesse momento que a gente está vivendo é importante ou não? Muito, sem medo nenhum, né, Beth? Assim, a gente só está levando benefício para o cara, né? Mesmo que ele não queira sustentabilidade, ele vai ter economia financeira,
né? Então, o não eu já tenho. Então, eu sempre parto do pressuposto de que, tipo, eu não tenho nada a perder. Então, eu vou com ele, eu tenho a possibilidade de não ganhar dinheiro, se eu ficar com medo, ou de enfrentar e isso ir aí. para frente e ganhar dinheiro. É possibilidade. Então, eu vou com tudo. Posso Eu vejo complementar? todo... Pode ficar à vontade. É só complementar, né? Porque o Ed falou do medo, né? É assim, gente, não tem que ter medo de falar desse negócio, porque se falar da forma simples, o cliente vai entender. E hoje o cliente não entende, né? Então, o mínimo de informação que você traz já gera, né, já gera uma confiança ali. Não tem que ter medo, cara. É energia, é o que eu falei, né? Eu dei 2 exemplos aqui do carro e da troca de pilha do controle, porque para tentar simplificar mesmo, não tem segredo, né? O metalzinho que gruda na pilha do controle é o mesmo, é a transmissão, é a distribuição. Então a gente só troca a fonte, tá? E traz um monte de benefício. Desculpa, Tanagra, te cortar. Imagina, e a urgência, Éder, no mínimo, no mínimo, no mínimo, esse cliente vai levar 6 meses para migrar. Então, quanto mais o cliente demora a tomar essa decisão, mais tempo ele vai continuar no cativo pagando caro, e mais tempo eu vou continuar sem receber comissão. Então, para mim, o negócio é ontem, e eu tenho que trazer isso para o cliente. A tua decisão é agora, mas a gente, por legislação mesmo, a gente ainda tem um tempo aí de denúncia de contrato, a gente tem que respeitar a tua data de aniversário com a distribuidora, porque se eu te migrar antes, tu vai pagar multa contratual e não é legal isso para ti. Então, assim, é um longo do tempo que você tem. Então, assim, não tem porquê. O cliente pode dizer, opa, não te quero, eu quero a tua concorrente. Aí, ok. Mas ele continuar no cativo, não tem mais porquê. O cara, a gente tem uma celeridade do cara economizar, do cara ter a pegada de sustentabilidade, diagnóstico de carbono, que agora é lei, eles vão precisar emitir isso. Então, o mundo já está gritando aí para que a gente, de fato, consuma uma energia limpa e sustentável. Então, o cliente tem essa urgência de economizar e também de poupar o mundo. Então, assim, eu não uso, nesse primeiro tato de pegar a fatura, eu vou muito de empresário, poupa dinheiro e poupa o planeta, eu vou muito nessa pegada de palavras simples, do que, olha, que a portaria 50 liberou. Isso aí é o executivo fechador da 2W, que eu entendo que tem que ir essa abordagem, diagnóstico de emissão de carbono. Óbvio, se o cliente me perguntar, mas vocês fazem relatório de emissão de carbono? Fazemos. Vocês fornecem totem de carregamento carro elétrico? Sim. Vocês fornecem selo? Sim. Então, o conhecimento é fundamental para, naquele primeiro momento, se ele me abordar, eu sei falar o que a gente tem de bagagem para propor. Mas, para eu pegar a conta, eu vou numa linguagem simples do que é o Mercado Livre. Você vai conseguir escolher. Eu faço até uma analogia muito com telecomunicações, porque todo mundo viveu isso. Então, lá no início dos anos 2000, você estava na mão de poucos. Aqui em Pernambuco era na Telemar. E aí veio a privatização, veio o PAN, né? E aí veio TIM, Claro, Vivo, Oi. E hoje o senhor consegue escolher qual é a operadora que o senhor vai comprar a telecom e como é que você vai comprar. Ah, eu quero um plano pré-pago, eu quero um plano pós-pago, eu quero um plano controle, eu quero uma fibra de 100, de 200, de 500, vai de acordo com o meu bolso. Então, eu trago essa analogia para ele entender o mundo que nós estamos vivendo de energia. Hoje, o senhor não tem mais a necessidade de estar com a Equatorial da vida, com a Enel da vida, o senhor pode escolher, o senhor vai continuar sendo cliente deles de distribuição, mas a compra, o senhor vai escolher qual é a fonte. Então, eu vou numa pegada muito simples, para que ele me forneça a conta, e principalmente, eu já deixo vinculado com ele qual é o dia que eu vou ligar para ele, para poder agendar a ida do executivo. Porque aí eu mato os 2 coelhos, tanto pegar a conta como conseguir viabilizar a reunião, porque a gente sabe que a gente só ganha realmente se viabilizar. Então, eu vou muito nessa pegada, e muito simples a minha fala com o cliente, tá? Pessoal, bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Tanagra. Bom, Pedro. Bom dia, time Reduz Energy. Pessoal, muito contente da presença do Gustavo, da Tanagra também com a gente, né? Tendo esse bate-papo estratégico aí, e também prático, de como a gente ter mais resultados. E minha pergunta, Gustavo, isso é um gargalo que a gente vem junto aqui, um desafio junto com o time, né? Que é justamente a questão do agendamento lá com o executivo de fechamento. Então, para quem está chegando agora na Reduz Energy, a gente tem essa vantagem, né, competitiva, de você enviar a fatura para estudo de viabilidade pelo nosso canal aqui, que é comandado pela Fernanda Sereta, e aí vai para o departamento de price da 2W para fazer o estudo de viabilidade, em um prazo aí de 3 a 5 dias sai o estudo de viabilidade, ela devolve
para vocês, dando ok, que pode agendar com o cliente, né, o consumidor. E aí tem que fazer uma triangulação entre o executivo, entre você, né, o cliente, e o executivo da 2W, que vai ou presencialmente fazer essa apresentação da proposta, ou online, né, caso não consiga a presencial. E esse tete-a-tete, esse olho no olho, ele é muito importante, porque aumenta muito a conversão, e você tem do lado um executivo com sênior, né, com especialidade no produto, no mercado livre de energia. Então, quem está chegando agora, isso é muito relevante. Então, como o nosso originador, Gustavo, ele pode, no momento, para fazer com que ele consiga, já com o cliente, melhore esse agendamento, né, e fazer essa triangulação com o executivo também, né, que dá a impressão, assim, uma percepção que a gente teve, né, às vezes o originador, justamente por ter esse executivo junto no fechamento, às vezes o pessoal, eu mandei a fatura, agora a negociação e fechamento é por lá, né, e às vezes aquela falta às vezes de compromissar, né, o cliente de que vai precisar de uma reunião importante para mostrar a proposta. Como que ele pode trabalhar isso? Acho que o Gustavo caiu da apresentação aqui. Vamos aguardar, pessoal, o Gustavo voltar. Oi, pessoal, tive um problema técnico aqui no escritório. Tranquilo. Pegou minha pergunta, Gustavo? Olha, eu peguei... Finalizando minha pergunta, eu perguntei assim, como que o nosso originador pode trabalhar melhor para conseguir com que o cliente se comprometa com essa agenda, né? Porque a gente tem uma dificuldade, às vezes, de fazer esse agendamento lá com o cliente. E qual que é o trabalho que o originador pode fazer para facilitar essa triangulação e comprometer mais o cliente nesse momento importante? Tá. É assim, né? Primeiro, eu acho que mostrar para o cliente que a gente está disponibilizando o executivo para ir até o local já é um ponto que sensibiliza. Pô, cara, a gente tem uma equipe preparada, uma equipe técnica que dá um suporte presencial. Acho que é importante a gente trazer para você aqui, tal. Então, vender essa agenda como algo diferenciado, tá? E assim, né, engraçado, quando a gente sempre se sensibiliza com quem está mais disponível para a gente, mostrar essa disponibilidade, eu acho que ajuda a ajustar ali a percepção do cliente, tá? A questão eu peguei uma parte de triangulação ali que eu acho que é importante, a gente precisa sempre ter uma cautela, né? A gente atende o Brasil inteiro, né? Sempre que for fazer um agendamento, é importante estar se tiver muito ruído aqui, vocês me avisam, tá? Que eu tô no celular. É importante a gente ter dentro desse planejamento de reunião, tentar botar uma data um pouquinho mais para frente para o nosso executivo se preparar. Às vezes tem deslocamento aéreo e tal, né, dependendo da região do Brasil, mas eu acho que é isso, tá, Pedro? Chegar e sensibilizar, né? Acho que as pessoas Gustavo, assim, quando essa questão do agendamento com o executivo, não é melhor, às vezes, o nosso originador, às vezes, porque assim, quando a Fernanda dispara a proposta foi viável, né? Vai ser feita a apresentação de proposta, já se sabe qual é o executivo, né? Então já pega algumas agendas com o executivo, para justamente quando o originador ligar para o cliente, já ter agenda disponível do originador, do executivo. Perfeito. Talvez isso não seja uma estratégia que possa auxiliar muito nesse processo? Não, com certeza, estar alinhado com todo mundo é importante, né? De novo, eu sempre falo, né? Enquanto esse modelo for, né, desse jeito, a gente sempre tem que casar a disponibilidade da agenda com a disponibilidade da agenda no local, né? Então é importante ter esse elemento. Vou ter consegui um cliente em Mossoró. Pô, legal. Tem um executivo que está né, vai ser direcionado para o executivo mais próximo. Ele está disponível para Mossoró na próxima semana, marca na próxima semana. Eu acho que essa é a melhor prática, na verdade. Tá, começar identificando a agenda do executivo primeiro, né? Porque senão você bate na porta do cliente, o cliente dá uma agenda, depois volta para o executivo não tem agenda, e aí você já começa a perder credibilidade e começa a dar incomodação para o cliente. O cliente não quer incomodação, ele quer simplicidade. Exato, é isso, tá? A gente já está entrando no local dele, né? Já está quebrando a rotina dele. A gente precisa ser sério no cumprimento do que foi combinado. Prática ideal, tá? Legal. E aí, Gustavo, na tua fala inicial também, eu acho que reforçando ali, né, a tua fala inicial é assim, é aquela tática, né, eu vou conseguir para você um executivo sênior, né, da nossa geradora. Se eu conseguir uma agenda com ele, posso marcar na semana que vem?
para a gente se encontrar e te mostrar a proposta, porque eu vou deslocar o executivo para vir pessoalmente falar com você, né? Então, assim, se eu conseguir, né, eu vou conseguir, vou fazer um esforço aqui para conseguir trazer um gerador, um executivo de fechamento. Então, assim, quando a gente fala, vai fazer esse esforço, o cliente, ele se sente, pô, o cara está fazendo um esforço para trazer um executivo da geradora de energia. Então, eu acho que isso é um gatilho que pode ser muito aproveitado, né, Gustavo? Naquela fala que você tem, valorizar, né, o executivo que vai lá fazer o trabalho junto. Não, exatamente, dar essa valorizada. E assim, gente, né, se empoderar também nesse discurso. Porque o fato de você conseguir levar um executivo até lá, né, por mais que para a gente seja o nosso trabalho, eu acho que para o cliente muitas vezes mostra um empoderamento aí de vocês, né, e é importante ele perceber em vocês a credibilidade. Então, pô, eu vou trazer, cara, né, enfim, é o que o Pedro falou, né, buscar a forma mais adequada ali de falar com o cliente, mas mostrar para ele que, cara, você está botando um esforço nisso, você tem, vou falar moral, mas moral não é a palavra, mas você tem moral para botar alguém lá para fazer reunião com ele e, né, dar uma valorizada nisso. Você falou de gatilho, Pedro, tem um gatilho aqui que eu esqueci de falar, ia falar na fala da Tanagra aqui, mas não quis interromper. A gente está no melhor cenário de preços para aquisição de energia no Mercado Livre, tá? Então, reserva, assim, a energia, ela está num patamar bom. O Brasil funciona em ciclos, né? É um ciclo meio pluviométrico, né? Porque a gente ainda tem uma dependência grande aí de hidrelétrica. Então, enche represa, gera mais. Esvazia a represa, gera menos. Tá amarela, tarifa vermelha, sobe tarifa, confusão. Acho que isso é um gatilho também legal para falar para o cliente na hora de adiantar, né, acelerar o processo para conseguir uma compra. Aproveite o momento, porque é um momento de positivo aqui para migrar pensando em preço de tarifa, tá? Vou só complementar aqui, tá? Muitas vezes o cliente tem algum incentivo do governo, e quando o cliente ele migra para o mercado livre de energia, o governo entende por ele estar comprando energia limpa, o governo vai lá e corta o incentivo. Então, a gente tem que ser muito prudente com o cliente para não trazer prejuízo financeiro ao mesmo. Então, a gente compõe isso dentro do nosso negócio. Então, se a gente vê, opa, vou cortar e vou migrar esse cliente, e ele vai perder esses benefícios, na conta do que eu vou dar e do que ele vai perder, ele pode ter prejuízo financeiro. Então, a gente inviabiliza esses negócios, tá? Não sei se é o teu caso, porque eu não vi, mas a gente sempre tem esse cuidado, porque quando você nos indica, o cliente vai cobrar de ti se ele tiver prejuízo financeiro. Exato. Então, a gente sempre pondera, porque o cliente, ele de fato, ele tem que ter benefícios para ele se sentir confortável e não ter prejuízo financeiro, tá? Mas o Gustavo vai analisar o teu caso específico, mas só para te falar que tem isso. Tem pergunta no chat também, e a Priscila está de mão levantada. Quer falar, Priscila, antes da gente responder lá o chat? Bom dia, falo sim, pensei que vocês iam falar das perguntas primeiro. A gente sabe que tem empresas que trabalham com preço fixo e empresas que trabalham com desconto garantido, né? Eu queria entender por que a 2W trabalha especialmente com preço fixo. Qual que seria, só para entender o mercado aqui, como é que está funcionando, para o cliente, né, porque o objetivo final é a vantagem para o cliente. Como a gente pode oferecer a melhor vantagem para o cliente? Perfeito, sua pergunta, Priscila. A 2W, ela tem as duas modalidades, tá? Desconto fixo e preço garantido. Qual é a diferença das duas? Desconto fixo, eu digo assim, seu cliente, você vai ter 25% de desconto, 30% de desconto. Se houver qualquer alteração de preço na distribuidora, eu continuo dando 30% em cima desse novo preço. Então, o cliente, ele não consegue ter uma previsibilidade orçamentária, porque a todo e qualquer momento, se tiver uma escassez hídrica e o valor da energia for lá para cima, eu vou dar 30% em cima desse novo valor que está altíssimo. Então, no final, não é 30% que eu estou dando para o cliente, vai ser bem menor do tempo que ele comprou a nossa energia, tá? Então, o cliente fica suscetível a essas variações que ocorrem no preço da energia. Eu continuo mantendo meus 30%, mas vai de acordo com essas flutuações que há na distribuidora. Quando eu chego para o cliente e eu digo preço fixo, eu firmo com o cliente o compromisso de, independente do que vai acontecer, ele vai pagar aquele valor daquela tarifa pré-fixada. Então, se eu digo ao cliente que vai ser 25 centavos o valor da ponta e fora a ponta, independente do que acontecer com o valor da energia, pelo tempo de contrato, eu vou honrar
com o cliente aquele preço que eu estou negociando. Então, o cliente consegue ter a previsibilidade orçamentária. Se o cliente aumentar o consumo da empresa dele, aí a conta dele vai aumentar. Mas se ele mantiver o padrão de consumo, ele vai, nos próximos 3 anos, nos próximos 5 anos, eu sei quanto é que eu vou pagar a energia, independente do que vai acontecer com o mercado brasileiro de energia. Então, nós optamos preferencialmente por o preço fixo, por entender que para o cliente vai ser a melhor opção. Mas tem cliente que diz, eu não quero preço fixo, eu quero desconto. A gente tem na nossa proposta desconto garantido também, mas a gente tem muito receio, porque a gente fica dependendo dessas flutuações. Eu não sei se ficou claro, Priscila. Ficou bem claro sim, mas assim, o preço fixo para 2W pode ser um risco. Como nós somos geradoras de energia, esse risco é minimizado porque eu tenho a minha geração própria, eu não dependo de terceiros. Se eu comprasse energia, o risco é altíssimo. Então, tem concorrentes nossos que só pratica o desconto garantido porque eles compram energia. No meu caso, eu minimizo por conta disso, entendeu? Gustavo, você quer complementar? Não, acho que a explicação foi perfeita. Para o cliente é mais interessante ele ter a previsibilidade, esse é um ponto de destaque no preço fixo. Se o contrato dele for mais longo, a previsibilidade, ele garante melhor, né, a tarifa por mais tempo. E o Brasil, ele é o que eu falei mais cedo, né? Ele tem ciclos aí de escassez, né, hídrica. Então, a energia vai subir, né? Ela vai subir com certeza. Então, ele vai ficar sujeito a essa flutuação. Então, acho que essa é a melhor explicação. A gente pratica os dois, sim. Se o cliente quiser desconto garantido, a gente faz. Só que a gente sempre opta pela melhor opção para ele, né? Tem esse cuidado. Certo. Gente, estouramos o tempo e temos assunto aí, quem sabe para um próximo encontro, né? Boa. Para finalizar, eu acho que tem chat, né? Para a gente não deixar de responder. Vamos finalizar com as perguntas ali do chat, né? E de antemão, né, a gente sente, assim, a confiança e o conforto realmente em perceber que todas as propostas que são geradas pela 2W sempre é pensado no bem-estar do cliente, né? Então, muitas vezes, a inviabilização, que soa como algo, o cliente não, como a Tanagra falou, né, não teve aí uma proposta, mas foi justamente porque o melhor para o cliente é, nesse momento, não migrar. Então, isso traz para nós uma confiança e uma credibilidade ainda maior em uma empresa que tem aí a preocupação voltada para o bem do cliente, né? Então, maravilha, gente. Eu acredito, eu tenho certeza que esse encontro foi muito esclarecedor, foi de grande valia aí para o nosso conhecimento. Eu quero agradecer aí em nome do time da Reduz e da diretoria aí a disponibilidade de vocês, Tanagra e Gustavo. Muito obrigada. E tenho certeza que a gente vai se encontrar em muitos negócios e vamos fazer aí, fechar grandes contratos aí nessa sequência de um mercado que está em abertura, né, em ascensão e vai proporcionar muitos negócios, com certeza. Obrigada. Deus abençoe. Parabéns para você, originador, também. E estamos juntos agora, informações do campo, né? É isso aí. Nós que agradecemos Obrigado, a todos aí, desejamos muito sucesso, que venha muitas faturas, muitos agendamentos e, principalmente, muitos contratos fechados para que todo mundo ganhe dinheiro, né? Amém. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Eu mando para você, tá, Fernanda, esse tutorial e você dissemina aí com seu time. Com certeza. De olho na comunidade, pessoal, nós vamos repostar lá. Gratidão. Ótimo dia para vocês.